eu sou a professora Caterina, esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Estamos na nossa aula 18 sobre biomiméticos enzimáticos e hoje nós vamos tratar sobre nanopartículas. Bom, nós já vimos que as enzimas têm características muito importantes para fazer catálises seletivas em temperaturas e pressões ambientes, em meio aquoso. Entretanto, a gente sabe que essas enzimas são pouco estáveis em meio orgânico. Então, quando a gente está tratando com o mimético, a gente consegue tentar fazer miméticos diferentes, como a gente já viu diversos exemplos durante esse curso. As nanopartículas elas têm algumas vantagens com relação aos outros miméticos, porque elas podem operar tanto em meio aquoso quanto em meio orgânico, elas possuem um custo-benefício alto em escala industrial e é muito vantajoso quando a gente não precisa ter um controle estérico. Né? E com miméticos, utilizando nanopartículas, as reações mais utilizadas são reações de oxidação ou de hidrólise. Então, a gente pode utilizar uma nanopartícula como um mimético de catálise enzimática. E esse tipo de catalisador se chama nanosima. Então, a nanosima ela vai ter uma cinética catalítica muito parecida com uma cinética de uma enzima. Então, o que a gente tem é a velocidade de uma reação sobre a concentração de substrato, a gente observa um perfil de saturação, em que a gente tem uma máxima velocidade de reação extrapolada. No meio dessa velocidade, a gente consegue encontrar um km. Então, a gente consegue comparar bastante a cinética de uma nanopartícula com a cinética de uma enzima. Então, como eu falei para vocês, a maioria dos miméticos utilizando nanopartículas são de hidrólise ou de oxidações. Então, vou tratar para vocês primeiro um exemplo de hidrolase. Então, a gente tem aqui um mimético de fosfodiesterase, em que a fosfodiesterase ela tem um mecanismo de hidrólise do grupo fosfato que está ligado a um açúcar. Então, a formação de um álcool ataca o grupo fosfato e então consegue-se fazer a hidrólise desse fosfato. E o mimético utilizando a hidrólise, utilizando uma enzima, foi feito então em que se tinha ouro, uma nanopartícula de ouro, com ligantes com diferentes tamanhos de cadeia, como a gente pode observar, sendo 1, 2, 3, 4, sendo 4 a maior cadeia mais longa. Ao final desses ligantes, nós tínhamos, ao final dessas estruturas, nós tínhamos ligantes desse tipo aqui, são os mesmos, e se coordenou o zinco a essas estruturas. Então, se obteve uma nanopartícula modificada com um complexo. E foi utilizada essa nanopartícula para fazer a hidrólise de um fosfato, para ver se realmente ela tinha a capacidade de ser mimético de fosfodiesterase. E que se observou? Se observou é que a gente tem aqui, como bolinha preta cheia, a nanopartícula de ouro com a cadeia 4 e em bolinha branca nós temos a nanopartícula com a cadeia tamanho 2. A quadradinho preto nós temos a nanopartícula 1 e o quadradinho branco nós temos a nanopartícula 3. E o que se observou é que a velocidade era muito maior para quando a gente tinha uma cadeia mais longa da reação.
E quando se compara a atividade catalítica desse mimético contendo a nanopartícula, se observa uma atividade melhor do que dos miméticos que são observados em solução. Sendo que, na verdade, o único mimético que era melhor era este aqui, que é o número 7, entretanto, a reação era feita em metanol. E a reação com a nanozima é feita em água. Então, os miméticos com nanopartícula são bastante similares em velocidade catalítica, conseguem um km menor do que os miméticos homogêneos, então seria bastante vantajoso utilizar um mimético utilizando uma nanopartícula do que quando a gente está tratando com um mimético em solução. E por que isso? Porque quando a gente tem uma nanopartícula, ela parece estar num sistema homogêneo. Então, as nanopartículas elas estão na interface entre a catálise homogênea e heterogênea. Então, a gente consegue remover esse catalisador muito mais facilmente do que quando a gente está tratando com miméticos solúveis, homogêneos. Então, é bastante interessante fazer a mimetização com nanopartículas. Outro tipo de reação que é bastante estudada utilizando nanopartículas como miméticos enzimáticos são as reações de oxidação, em que elas são bastante importantes devido ao caráter ambiental, o impacto ambiental que essas nanopartículas podem ter, que se utilizam normalmente catalase e lacase para fazer remediação ambiental de contaminação de fenóis e polifenóis, para a oxidação desses compostos. Então, a catalase, ela tem o mecanismo de utilizar a água oxigenada como seu substrato, enquanto que a oxidase tem o mecanismo de utilizar o oxigênio como seu substrato. Então, a gente pode utilizar esses dois tipos de reação para fazer esse tipo de remediação, e quando a gente está querendo pensar em remediação, a gente quer que esse sistema seja bastante robusto. Então, seria interessante utilizar nanopartículas ao invés de utilizar enzimas solúveis numa remediação ambiental. Bom, as peroxidases e oxidases têm um mecanismo bastante específico. Aqui estou mostrando para vocês um mecanismo que foi proposto para peroxidase de raiz forte, em que utiliza água oxigenada. Então, a peroxidase ela tem um grupo M, que é oxidado, formando um óxido complexo de elevada valência e água. Esse óxido complexo de elevada valência, ele vai reagir com o substrato, um álcool, né? E vai formar um hemióxido ou um hidroxiferril e um radical. Esse hemióxido, hidroxiferril, ele vai reagir com o substrato novamente e forma de novo a peroxidase, um radical e a água. Então, a gente observa que há a formação de dois radicais durante essa reação. Caso a gente tenha um excesso de peróxido no meio, há a formação de um complexo 3 que é inativo, porque então o excesso de substrato não é favorável nesse tipo de reação. Então, o que a gente observa é que as oxidases elas vão catalisar a transformação de peróxidos, obtendo-se produtos de autoacoplamento, utilizando oxigênio dissolvido em água como aceptor de elétron. Então, eles têm um mecanismo um pouco diferente das peroxidases. Aqui, como eu mostrei para vocês, nós temos a formação de dois radicais alcóxicos. Então, quando a gente está pensando em remédicos de peroxidases e oxidases, existem diversas nanopartículas que já foram utilizadas como miméticos para reações de oxidação. A nanopartícula magnética, que é feita de magnetita, nanopartículas de ouro, de cobre, de céria, de óxido de manganês, de óxido de cobre, óxido de cobalto e assim por diante.
Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo das nanopartículas magnéticas, em que elas têm uma característica muito interessante que, dependendo do meio, elas podem atuar tanto como peroxidase ou como catalase. Então, o que se observou é que em pHs baixos, essas nanopartículas atuavam como miméticos de peroxidase. Então, nós temos aqui em quadradinhos brancos a atividade da peroxidase de raiz forte e em quadradinhos pretos a atividade da peroxidase mimética das nanopartículas. E se observa uma bastante similaridade entre essas duas atividades. E com essas nanopartículas foi feita a atividade catalítica, em que se observou a formação de produtos coloridos, indicando então a reação, que a reação de fato estava ocorrendo, e a gente consegue remover essas partículas com o uso de um ímã, porque a magnetita é um óxido de ferro magnético. O outro exemplo que eu trago para vocês é da atividade catalase das magnetitas. Então, a catalase, ela tem o grupo M e tem uma histidina que auxilia essa ativação do peróxido de hidrogênio formado durante o mecanismo de reação. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram diversas histidinas ao redor da nanopartícula magnética. E o que eles observaram? Eles observaram que havia uma atividade do tipo catalase, em que, aumentando a concentração de oxigênio ao longo do tempo, se observava uma maior atividade da nanopartícula substituída com histidina do que da nanopartícula sem substituição ou substituída com outro aminoácido que não tem esse caráter de auxiliar a reação. A velocidade de reação também foi maior para as nanopartículas com a substituição com histidina do que com as nanopartículas sem substituição nenhuma. Então, o que a gente pôde observar nesses estudos é que as nanopartículas são mais robustas do que as enzimas, elas não exigem um grau de síntese que os miméticos supramoleculares exigem, são muito mais fácil de fazer uma nanopartícula do que fazer um complexo supramolecular. Entretanto, essas nanopartículas não têm a mesma seletividade que um complexo supramolecular. Então, depende da sua aplicação, você pode utilizar um mimético diferente do outro. Então, as nanopartículas podem funcionar muito bem para reações de hidrólise e de oxidações, então, especialmente em atividades de remediação ambiental, são muito interessantes. A gente tem outras aplicações no campo da medicina, que se utiliza nanopartículas também para mimetizar uma enzima e regular uma função metabólica. E também temos exemplos na indústria. Então, caso você tenha mais interesse nesse assunto, eu sugiro que vocês procurem artigos sobre esse tipo de aplicação. Até mais.